Então hoje nós estamos dando sequência aos princípios das Escrituras Sagradas. Como você sabe, eu amo trabalhar com os princípios da Palavra de Deus, porque os princípios são atemporais. O que significa isso? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ter sido ontem. Céus e terra passarão, disse Jesus, mas as minhas palavras permanecerão. A palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, ela sempre vai prevalecer, independente da sua, da minha convicção, fé, crença, de nós concordarmos, não concordarmos, aceitarmos, não aceitarmos. As pessoas ficam discutindo. Eu acho muito interessante que as pessoas não estão se dando ao trabalho, à perspectiva de amar e servir ao próximo como Jesus nos amou, como Jesus mandou. E querem discutir questões teológicas, coisas na Bíblia que muitas vezes realmente não são coisas que a gente entende de maneira mais simples. E o Evangelho é simples. A palavra de Deus, ela tem que nos conduzir a uma experiência com Ele. Não adianta você e eu ficarmos pensando em coisas mirabolantes. Vamos viver a vida na simplicidade do Evangelho, na simplicidade do amor, do serviço, do perdão, da libertação, da misericórdia. Eu falei segunda, terça e quarta, libertos para viver uma vida de santidade e justiça, libertados do pecado, diz a palavra de Deus, fostes feitos servos da justiça, para vivermos diante dele em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. Então você é livre, você morreu para o pecado, você foi feito uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Firmar na fé, tomar posse desse fundamento que é Cristo em nós, esperança da glória. Firmarmos nesta base, neste fundamento de que eu e você, em Cristo Jesus, morremos para o pecado e fomos ressuscitados para vivermos uma vida abundante, uma vida nova, uma vida onde Cristo em nós é a esperança da existência e da eternidade. Fomos libertados para perdoar. Nós ganhamos a capacidade de perdoar ao nosso próximo, porque nós sabemos que com a mesma medida que nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Então, sem perdão, você traz enfermidades, doenças para a sua alma, e a alma doente, uma alma enferma, ela com certeza também vai gerar enfermidades no nosso corpo. Aí as pessoas questionam, muitas, não poucas, mas eu estou numa vida saudável, isso, aquilo, eu me alimento bem. Mas se a sua alma estiver doente, se os seus sentimentos, emoções estiverem amargurados, odiosos, gente que odeia, gente rancorosa, gente que vive com remorso, gente que vive com laços de almas, com mágoa, é gente que vai gerar no seu corpo, através das suas emoções, doenças para a sua vida. Então você pode ficar livre, perdoando a si mesmo, não trazendo para si culpa. Trabalhamos isso na terça-feira desta semana, libertos da culpa. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem nos culpa, quem nos acusa é o diabo. Como você sabe, você e eu fomos libertados do poder, do império, do governo, da autoridade das trevas. O diabo não tem poder sobre nós, o diabo não tem autoridade sobre nossas vidas, o diabo não pode nos tocar. Veja que interessante. A Bíblia diz que o diabo, ele foi aniquilado. Jesus Cristo o venceu. Jesus Cristo o aniquilou. Jesus Cristo destruiu as obras do diabo. Gente, vamos viver numa outra dimensão, pessoal. Briga conjugal, conflito familiar, briga com os filhos. Isso tem que ser coisa passada na nossa vida, gente. Briga com os outros, discussão, rixa. Pessoal, isso é coisa passada. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Vamos viver o novo. Perdoe, libere perdão. Perdão produz cura para a sua vida. Você é livre para viver. O que eu quero compartilhar com você nesta manhã é isto. Você é livre para viver. Você foi libertado
libertado, você é liberto, você é uma pessoa livre para viver o melhor de Deus, viver o que Deus tem para você em Cristo Jesus, viver uma vida abundante e transbordante da glória dele, do poder dele, da unção dele. Gente, nós precisamos, é uma necessidade, hein? Buscar a unção, derramar do Espírito Santo em nossas vidas. Olha, com todo o respeito que tem aos chamados tradicionais, que quero dizer-lhes que eu sou um cristão tradicional. A minha tradição é bíblica. Se você perguntar qual que é a sua tradição, minha tradição é bíblica, desde a doutrina dos apóstolos. Essa é a minha tradição. A doutrina dos apóstolos, que diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo e com fogo. Se você é um homem tradicional nas Escrituras Sagradas, você não só crê no Espírito Santo, como você deve buscar o transbordar. A Bíblia diz que nós devemos ser batizados no Espírito Santo como rios de água viva. Assim deve fluir do nosso interior rios. Olha que a expressão bíblica é de rios de água viva, água tremenda. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo nesta manhã, no Evangelho de João, capítulo de número 7, a partir do versículo 37, para você que está me acompanhando, me assistindo, vou repetir: você é um cristão livre do pecado, você foi feito uma nova criatura, você foi libertado do poder e da autoridade do pecado pela vida de Cristo, pela cruz de Jesus Cristo. Na sua cruz, Jesus Cristo matou com ele o nosso velho homem, crucificou com ele o nosso velho homem, despojou-nos da natureza carnal e pecaminosa. Isso aí está na segunda-feira, você pode conferir na live de segunda. Na terça-feira nós falamos sobre a liberdade, sobre a libertação, libertos da culpa, ou seja, não há mais culpa, não há mais condenação. Você, portanto, nasceu de novo e Jesus Cristo perdoou todos os seus pecados, te libertando de toda culpa, de toda acusação. Portanto, toda culpa, toda acusação que vier à sua mente, você repreende e anula com o poder da palavra de Deus, declarando com a sua boca que o sangue de Jesus Cristo te perdoou, te purificou, te inocentou de todas as culpas, de toda acusação. A Bíblia diz mais ainda em Colossenses, nós lemos também, que ele anulou, ele simplesmente desfez, ele cancelou todo o escrito de dívida. Tudo que você e eu pecamos, Jesus Cristo pegou, levou para a cruz, rasgou todo aquele escrito de dívida que havia contra nós, anulou, cancelou toda a sentença, tomou a principados e potestades e os expôs publicamente lá na cruz e disse: eu venci a principados e potestades, eu venci a todos os espíritos malignos, eu venci a Satanás, eu aniquilei o pecado, aniquilei o diabo, e agora os meus filhos são livres para viver uma vida poderosa, tremenda, maravilhosa, transbordante da minha glória. Ontem nós vimos que nós somos livres para perdoar, fomos libertados e ganhamos o poder de perdoar. Por que ganhamos esse poder? Porque Jesus disse: como você perdoar, assim você será perdoado. Então quem pouco perdoa, pouco é perdoado, e sem perdão não pode haver cura, não pode haver a cura da nossa alma. Toda pessoa que é amargurada, que é ressentida, que guarda remorso, que guarda sentimento de tristeza profunda, de angústia contra o outro que o feriu, esta pessoa está presa, amarrada, ligada, laços de alma, correntes, ela está acorrentada, ela é escrava da ofensa do outro. Então você precisa ser livre. E hoje nós estamos vendo que nós somos livres para viver. Viver o quê? A vida abundante. Disse Jesus: o ladrão, Satanás, veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham de forma abundante. Vida abundante. Que vida abundante é essa? João capítulo 7, a partir do versículo 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede,
venha a mim e beba. Então, para começar aqui, primeiro, quem sacia a nossa sede é Jesus. Você nunca e eu nunca, nós nunca seremos saciados. Daí a busca constante, incessante e inalcançável dos homens em buscar a paz a partir de si mesmos, a partir das coisas, das circunstâncias. Porque Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, é a Ele. Mas nós temos que ir. Jesus já veio e já fez tudo o que deveria ter sido feito para que nós vivamos uma vida abençoada, uma vida maravilhosa, uma vida tremenda. Tudo que nós precisávamos, Deus já nos deu em Cristo Jesus. Agora, a palavra de Deus está dizendo: vocês venham e bebam. Quem crer em mim, disse Jesus, versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura. Então Jesus está se referindo ao Velho Testamento, porque o Novo não existia ainda, não havia sido escrito. Então Jesus está dizendo: quem crer em mim, como diz a Escritura, como está profetizado, eu sou o Messias, eu sou o ungido, eu sou o Salvador. Quem crer em mim, como diz a Escritura, como eu já disse, que é o Velho Testamento, que falava sempre a respeito dele. Do seu interior, olha que coisa tremenda isso, meu irmão. Do seu interior, de dentro, fluirão rios de água viva. Rios, transbordante. Rios, não é córrego, são rios, rios caudalosos. Rios, para você ter uma imagem talvez melhor, uma imagem que possa trazer uma visão mais ampla, imagine as cataratas de Foz do Iguaçu em épocas de água, de transbordamento. Imagine isso, cataratas, rios de águas vivas, rios, são rios. E isto ele disse, versículo número 39, isto Jesus disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado. Por que ele não fora dado? A Bíblia explica. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então vamos só entender isso aqui, porque nós estamos falando sobre libertos para viver uma vida abundante. No Velho Testamento, gente, o Espírito Santo, ele vinha e ocupava, possuía as pessoas para fins específicos. Ele vinha e possuía, ele se fazia presente na vida das pessoas para fins específicos. No Novo Testamento, depois da morte e ressurreição de Cristo, quando Jesus é exaltado e assenta-se à destra de Deus, à direita de Deus, o Espírito Santo é dado a Jesus, e agora este Espírito é derramado sobre nós, e disse Jesus que este Espírito, ele habitaria dentro de nós. Olha a diferença. Na velha aliança, o Espírito possuía as pessoas para que estas pudessem ser usadas para fins específicos. Na nova aliança em Cristo, depois da sua morte, ressurreição e glorificação, exaltação, Jesus recebe do Pai a promessa do Espírito Santo para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós e agora o Espírito Santo habite dentro de nós. Então, isto disse ele a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Depois que Jesus foi glorificado, repito, ele chega lá, assenta-se à destra de Deus, Deus diz: agora Jesus, está aqui o Espírito Santo, derrama sobre toda a carne, enche os homens com o meu Espírito,
Enche a vida deles com a minha glória, para que eles possam viver uma vida abundante, porque Jesus, você prometeu para eles: eu vim para que vocês tenham vida e vivam de maneira abundante. Esta vida abundante está à sua, à minha disposição, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós e a fluir como um rio de águas vivas. Portanto, não adianta só nascer de novo. Você nasce de novo, você está com a sua salvação garantida, o Espírito Santo habita em você, você é selado com o Espírito, o seu Espírito novo recebe o Espírito Santo, e aí a Bíblia diz, eu quero que você confira comigo, por gentileza, a palavra de Deus, porque é muito importante, né, irmãos, que a gente possa conhecer as Escrituras Sagradas, que a gente possa entender isto. 1 Coríntios, capítulo de número 6, é a palavra de Deus, é aquilo que você entende segundo as Escrituras Sagradas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, olha que interessante. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, porque Deus pega o Espírito nosso novo, pega o Espírito Santo e habita e faz um só. Versículo 18, fugir da impureza, disse o apóstolo Paulo. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Aí vem uma pergunta agora, olha a pergunta de 1 Coríntios 6, 19, que interessante, gente. Acaso, é uma pergunta, acaso vocês não sabem que o vosso corpo é santuário, é templo do Espírito Santo, que está em vós? Olha só, Jesus disse que estará em vós, Paulo está dizendo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Vocês já entenderam? Olha aqui, as pessoas perguntam para mim assim, por que eu tenho que cuidar do meu corpo? Por que meus olhos têm que ser puros? Por que meus ouvidos têm que ser puros? Por que minha boca não deve proceder com palavras torpes? Por que a minha mente tem que ser renovada e tem que receber ricamente a palavra de Deus? Porque o seu corpo, o meu corpo, isso aqui, irmãos, isso aqui foi comprado. Você não chegou lá e disse para Jesus, ô Jesus, eu vou doar para você o meu corpo. Não, ele comprou, teve um preço. Você já ouviu a expressão, todo homem tem um preço? Você já deve ter ouvido isso. Então, deixa eu dar uma notícia assim, o seu preço, o meu preço, o nosso preço, foi a vida de Jesus, o sangue de Jesus derramado na cruz. É a sua vida, é a minha vida, ela foi comprada. Versículo 20, porque fostes comprados por preço. Irmãos, é compra, não é, você não fez doação, não, você foi comprado, você foi adquirido, foi pago um alto preço por você, o preço do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. O preço que foi pago por você e por mim é o preço dos pedaços da carne de Jesus que foram arrancados. Os pedaços da carne foram arrancados, os pedaços da carne dele, o sangue que verteu, ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras vocês foram curados. Esta promessa de Deus, ela está nas Escrituras Sagradas, por isso que nós podemos ter uma vida santa, saudável. Por isso nós podemos rejeitar e repreender todo mal e toda enfermidade. E como eu disse aqui, cuidado que às vezes você está enfermo no seu corpo, não é porque falta o poder de Deus e a promessa de Deus para se cumprir na sua vida. É por causa que a sua alma está doente. Uma alma doente produz um corpo doente. Mas o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo, foi comprado. É por isso que nesta terra nós vivemos com este corpo oferecido a Deus como instrumentos de santidade e justiça. É por isso que nós não queremos que o pecado entre através desses olhos, desses ouvidos. É por isso que nós não queremos que o pecado venha a dominar o nosso corpo. Acaso você não sabe que você é templo, habitação, casa do Espírito Santo?
que o Espírito Santo agora habita dentro de você. Acaso você esqueceu que você foi comprado, foi pago um preço por você. Agora, pois, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6:20, agora glorificai a Deus no vosso corpo. A vida abundante que você e eu temos sido chamados para viver nesta terra é uma vida livre do pecado, livre da culpa, livre de qualquer acusação, livre de qualquer enfermidade, livre, libertos. Mas nós precisamos entender que através do Espírito Santo habitando dentro de nós, habitando no nosso espírito, fazendo-se um só espírito, é que a nossa vida será abundante, porque o Espírito Santo vai se mover dentro de nós de uma maneira tão poderosa que haverá o transbordamento. Você vai ser transbordado, fluir, não é conta-gotas, é transbordar do Espírito Santo em nós, nas nossas vidas. E esta promessa de Deus, eu acho isso tremendo e maravilhoso para você e para mim, né? Está nas Escrituras Sagradas. Eu gostaria que você abrisse comigo Efésios, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela nos dá a direção para uma vida transbordante, como eu disse aqui. E o princípio desta vida transbordante, desta vida abundante, livres para viver. Gente, viver a vida cristã não é viver sem limites. Eu falei um pouco sobre isso já. A verdadeira liberdade, ela tem limites, não é? Tem gente que fala, eu sou livre, faço o que eu quero da minha vida. Você não é livre, você é escravo. Quem faz o que quer da vida é escravo. Você e eu não nascemos para fazer o que nós queremos com a nossa vida. Nós nascemos para que Deus realize a vontade dele nas nossas vidas, para que o propósito dele se cumpra nas nossas vidas, para que os planos dele se cumpram nas nossas vidas. Você e eu nascemos para isso. Efésios capítulo 5 é um texto muito conhecido, mas como eu já disse aqui, nós vamos sempre repetir as mesmas coisas se necessário, porque o fato de nós recebermos esses ensinos, eles trazem segurança para as nossas vidas. E diz assim a partir do versículo 15, Efésios 5:15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Não andem como insensatos, não andem como pessoas que não têm bom senso, nécios, mas andem como sábios, remindo o tempo. Por que ele diz para você remir o tempo? Para você buscar, né, o entendimento de que o tempo é precioso. Você sabe disso. O que nós temos de mais valioso na nossa vida hoje? Dinheiro, recurso, poder, autoridade? Que não. Irmãos, o que nós temos de mais valioso hoje é tempo. Tempo, relógio, cronos, remindo o tempo, por quantos dias são maus, diz a palavra de Deus. Eu já disse aqui, vou repetir, a vida não é justa, o mundo jaz no maligno, é uma coisa maluca. Então você e eu temos que ter sabedoria na utilização do nosso tempo. Não perca tempo fazendo coisas fúteis, vivendo de maneira fútil. Viva a sua vida de maneira abundante, na comunhão, no relacionamento, na intimidade com o Pai, com o seu próximo. Viva a vida para amar e servir as pessoas. Viva a vida na expectativa de que coisas novas e maravilhosas a cada dia devem acontecer. Viva a vida na expectativa do transbordar do rio de águas vivas ou dos rios de água viva que vão fluir do seu interior. Viva nessa expectativa, busque ao Senhor, derrame-se diante dele, viva o melhor de Deus, viva o melhor nesta vida aqui e agora. Sê tu uma bênção, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Busque na palavra. Eu falei aqui ontem, a palavra de Deus tem resposta para todas as nossas necessidades, inclusive para aquelas que nós não sabemos como agir, como fazer e o que fazer. Todas as nossas necessidades. E não vos embriagueis, olha aí, gente, não vos embriagueis com vinho. Eu sei que isso é polêmico, eu não vou entrar no mérito, meu irmão e irmã,
Pode tomar vinho, não pode tomar vinho, Jesus bebia vinho, Jesus não bebia vinho. Não vou nem entrar nisso, vai ser que sua consciência está lá. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Não vos embriagueis com álcool, no qual há dissolução. Não se embriague com algo que vai levar você a uma vida de desperdício, a uma vida descontrolada, a uma vida que você vai viver sem ter o equilíbrio, o bom senso. Mas, versículo 18 de Efésios, capítulo 5, enchei-vos do Espírito. Irmãos, isto é um mandamento, é imperativo, é uma ordem. Está dizendo para você, olha, com o vinho, com o álcool, você não deve se embriagar. Você deve se embriagar, você deve ser cheio, você deve ser tomado, você deve ser possuído, você deve ficar em êxtase. É com o Espírito Santo que você precisa ficar embriagado, transbordante. Deve ser derramado do seu interior o Espírito Santo. Você deve fluir, é com o Espírito Santo. Então, você deve encher-se do Espírito, falando entre vós. Você deve agora buscar no seu quarto, entra para o seu quarto, fecha a sua porta, disse Jesus, e aquele que te vê em secreto, aquele que te vê em oculto, ele te recompensará. Entra no seu quarto aí, vai buscar, vai clamar a Deus pelo derramar do Espírito Santo para encher a sua vida e transbordar como um rio de águas vivas. João 7, 37 a 39, eu li com você hoje já. Entra lá e fala, Senhor, eu só vou sair daqui na hora que o Senhor me batizar com o Espírito Santo, com fogo, com alegria, com paz. Só na hora que o Senhor me transformar, eu não saio daqui enquanto esta minha vida medíocre é vida da média. Eu não quero viver na média, Senhor. A média não basta, o bom não basta, porque eu fui chamado para a excelência, eu fui chamado para o melhor, eu fui chamado para viver uma vida abundante. Então Jesus, a palavra de Deus está dizendo, olha, você vai ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai ser derramado sobre você e vai fluir do seu interior. Gente, para fluir, para transbordar, tem que estar cheio. Isso que a Bíblia está dizendo, vai fluir do seu interior, como um rio de águas vivas. Então você receba o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Isso você busca na sua intimidade, na sua intensidade de relacionamento com o Pai. E aí disse Jesus, você vai falar com salmos, você vai falar com hinos, você vai falar com cânticos, você vai falar com cânticos espirituais, você vai falar em outras línguas, você vai receber um novo cântico nesta manhã. Veja que privilégio, pessoal. Hoje pela manhã, nós estamos ouvindo uma canção que Deus deu para Mariana, vamos ministrá-la no domingo, vai ser um tempo de fogo, de batismo do Espírito Santo, de glória de Deus entre nós, que é isso que eu quero. Deixa eu dar uma notícia para você, eu sou uma pessoa extremamente racional, não tenho fé cega, não sou uma pessoa mística no sentido de ficar sentindo arrepio, de ser essas pessoas, porque não tem nada disso, eu sou realista, eu vivo num mundo, gente, de problemas o dia inteiro, então eu sei entender as situações adversas, dificuldades, os momentos de crises que nós vivemos, e eu também vivo. Mas peraí, dito isto, nada pode nos impedir de sermos cheios do Espírito Santo e de vivermos uma vida sobrenatural. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de falar assim, é verdade, está luta, está tribulação, está difícil, o bicho está pegando, nossa, não vai dar jeito, a luz do fim do túnel não tem nem faísquinha, mas o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso que faz sinais, maravilhas, prodígios, transforma as trevas em luz. Meu Deus é que vai à minha frente, meu Deus é que me alegra. Eu posso estar angustiado, minha alma perturbada, ansiosa, eu lanço sobre ele minha ansiedade, eu vivo um momento de crise, mas eu sei que no íntimo, no oculto, ele vai me encher com o Espírito Santo dele, e a alegria do Senhor será a minha força, vai me renovar, vai transbordar do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando você entende isso, muda, por quê? Falando entre vós com salmos, hinos, cantos espirituais, sendo cheios do Espírito Santo. Olha o versículo 20, vida abundante, pessoal, libertos para viver uma vida abundante.
Quando você faz isso, olha que a Bíblia diz no versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você fala, você está louco? Aí o cara vira e fala assim para você, eu dou graças a Deus porque este espinho na carne, esta enfermidade me fez chegar mais próximo de Deus, me fez conhecer melhor a este Pai amoroso, me fez conhecer melhor o amor de Deus, esta luta, esta tentação, esta queda que eu vivi, este problema que eu enfrentei, essa situação financeira, este fracasso na minha vida me fez com que eu pudesse aproximar-me mais do Pai. Tem nada a ver com não ver pelo amor, ver pela dor, que todo mundo vem pelo amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Onde é que está escrito na Bíblia? Deus permitiu a dor de tal maneira. Pouco, frase de efeito. Olha, gente que quer amedrontar o outro. Olha, se você não vier pelo amor, virá pela dor. Que dor de cotovelo. Você está aí com inveja do outro que está vivendo uma vida muito na impiedade, né? Que esses crentes carnais são assim. Eu não aguento essa crentalhada, gente. Eles ficam com inveja do ímpio, porque o ímpio tem uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, uma vida melhor, sei lá, eles acham. Olha a grama do vizinho, né? Você está mais verdinho. É porque você não água a sua e nem adubo igual ele faz. Bom. Enfim, aí olha o outro e fica morrendo de inveja, aí fica falando, eu tô aqui, sou humilde. Quem é ser humilde? Ser orgulhoso, soberbo, seu coração invejoso. Para com isso, sou. Vai viver uma vida abundante, deixa Deus te prosperar, deixa você ter dinheiro, ter alegria, ter paz, ter saúde, pode ter tudo. Mas se porventura precisar de passar necessidade, tribulação, enfermidade, luta, tentação, fracasso, derrota, ser rejeitado, ignorado, enfim, tudo de ruim, ok, tá bom, o que tem? Eu vou viver tudo o que eu tiver que viver com a certeza de que o melhor está por vir. E se o melhor por vir não estiver nessa terra, o melhor do melhor está por vir, que é a eternidade com a glória do meu Pai sendo derramada sobre a minha vida. Libertos para viver uma vida abundante. E só existe vida abundante. Me perdoe se eu te frustro nesta manhã, mas só existe vida abundante se estivermos cheios do Espírito Santo. Se você não for cheio do Espírito Santo, não tiver o batismo com o Espírito Santo, e é todo dia, viu, pessoal? Batismo com o Espírito Santo não é uma experiência de congresso, não, tá? Eu fui no congresso, tive lá, eu senti um negócio assim, e aí eu fui batizado com o Espírito Santo, aí está contando essa experiência, tem 10 anos, deixa eu te falar. Todo dia você tem que ser batizado no Espírito Santo, todo dia você tem que ser cheio do Espírito Santo, todo dia o Espírito Santo tem que transbordar no seu interior, todo dia você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, todo dia você tem que entender que o seu corpo é templo, habitação do Espírito Santo, casa, morada. Ele habita em você, ele está em você, ele faz novas todas as coisas. Vou repetir, ele faz novas todas as coisas. Por isso, se você deseja viver uma vida abundante, uma vida cheia da glória de Deus, Deus já fez tudo o que poderia e o que deveria ser feito. Então, somente nesta manhã, mais uma vez, entrega teu caminho a Jesus. Confia nele e descansa que ele, Jesus, o nosso Pai, que começou esta boa obra de salvação, libertação, aperfeiçoamento, santificação, ele vai completar esta obra, enchendo você com a glória dele, com o Espírito dele, te dando alegria, te dando consolo, te dando a cada dia a certeza e a convicção de que em Cristo Jesus, toda palavra de Deus, toda se cumprirá sobre a sua vida. Não importa o que você viveu, não importa o que você esteja vivendo, uma coisa só importa, que Deus nunca deixará de cumprir toda palavra proferida a seu respeito. Busque a Ele, ouça a Ele, obedeça a palavra de Deus. Aquele que me ama, obedece a minha palavra, diz Jesus. E você verá com seus olhos, você verá que o melhor de Deus estará sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua história. Que o Senhor te abençoe muito, que a glória dele seja transbordante na sua vida e que em todo tempo, você possa confessar com a sua boca: Jesus Cristo e somente Jesus é o meu Salvador, é o meu Senhor e eu vivo para a glória dele.